Os termos eleição e predestinação possuem o mesmo significado? A doutrina da eleição, ela trata de uma eleição corporativa ou de uma eleição individual? Estes e outros questionamentos no livro Eleição Condicional, de Tiago Titilo, da editora Reflexão. Fala pessoal, me chamo Josébis Lopes, sejam bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Nesse vídeo eu falarei sobre o livro Eleição Condicional, de Tiago Titilo, pastor batista, professor de teologia. E esse livro ele é o primeiro da série dos 5 pontos do arminianismo que eu irei resenhar aqui no canal. Esse livro tem 96 páginas, é um livro dividido em 6 capítulos e eu creio que o ponto alto desse livro é que a divisão desses capítulos ela segue um encadeamento lógico. No capítulo 1 ele vai tratar da definição dos termos eleição e predestinação, ele vai tratar de diferenciar esses termos, porque é muito comum leitores leigos e até mesmo teólogos profissionais fazer uma confusão entre esses termos. Eleição, na realidade, é a escolha graciosa feita por Deus daqueles que estão em Cristo para formar o seu povo. Já a predestinação é o propósito determinado por Deus desde a eternidade para esse povo. No caso, então, o primeiro predestinado, o primeiro eleito, digamos assim, seria Cristo. Cristo é o predestinado. E aqueles que crerão em Cristo serão eleitos em Cristo. Essa é a grande diferença. Então nós temos aqui o seguinte, a ordem da eleição, que é um fato muito comum as pessoas acharem que a doutrina, que a teologia arminiana, ela descarta a eleição, ela descarta a predestinação. Às vezes até muitas pessoas que se dizem arminianas pensam assim, que no arminianismo não há doutrina da eleição ou da predestinação. Isso é um engano. A doutrina arminiana crê sim na doutrina da predestinação, porém o predestinado é Cristo. E aqueles que crerão em Cristo, que farão parte do corpo de Cristo, no caso a igreja, é que serão eleitos. Então fica assim a seguinte ordem. Primeiro há a eleição de Cristo, que vai salvar a humanidade do seu pecado. A seguir vem a eleição da nação de Israel, da qual virá o Salvador. Em terceiro lugar, terceiro estágio da eleição, a eleição da igreja, que é o corpo de Cristo. E por fim, a eleição dos indivíduos, a eleição particular. Eleição essa condicionada à fé em Cristo Jesus. Então esses são os 4 estágios da eleição segundo a teologia arminiana. No capítulo 2, a eleição de Jesus Cristo, ele vai tratar de maneira mais pormenorizada da eleição de Jesus Cristo, ou seja, a eleição, a doutrina da eleição, ela é cristocêntrica, porque Cristo é o primeiro eleito e é através dessa eleição, a eleição de Cristo, que todos nós que temos fé em Cristo também somos eleitos. Então, é uma eleição corporativa. O eleito é Cristo e aqueles que creem em Cristo e fazem parte do corpo de Cristo também são eleitos com Ele. E ele vai mostrar alguns versículos para embasar essa tese e mostrar também o que outros teólogos falam sobre isso, Armínio, Thyssen, entre outros, a respeito dessa eleição em Cristo. Segundo o autor, para Armínio, a ordem dos decretos divinos coloca Cristo em primeiro lugar, diferentemente do sistema calvinista, tanto o supralapsariano quanto o infralapsariano, onde Cristo ele seria secundário na ordem dos decretos divinos. Mas o que é o sistema calvinista supralapsariano e o infralapsariano? A palavra supralapsariano é a junção de 2 termos latinos. Supra, que quer dizer antes de ou acima de, e lapsus, que quer dizer queda. Então, no sistema supralapsariano,
a predestinação, digamos assim, a eleição, ela ocorre antes de Deus ter decretado a própria criação. Então, no sistema supralapsariano, a ordem dos decretos de Deus seria a seguinte: primeiro, Deus decreta escolher aqueles que serão salvos e reprovar os réprobos. Em segundo lugar, ele decreta criar. Em terceiro, ele decreta a queda dessa criação. Em quarto lugar, ele decreta os meios para a salvação dos eleitos. Aí Cristo entra no quarto estágio, digamos assim. E em quinto lugar, Deus ele vai aplicar, através do Espírito Santo, aplicar a salvação aos eleitos. Então esse é o sistema supralapsariano, onde o primeiro estágio desse decreto é a predestinação, é a eleição dos salvos e a reprovação dos réprobos. Já no infra, há uma diferença muito tênue, que é o seguinte: o primeiro estágio seria a criação. Primeiro Deus decreta criar. No segundo estágio, Deus decreta a queda, permite que a queda ocorra. No terceiro estágio, aí sim, Deus elege aqueles que serão salvos, e aqui vem outra diferença bastante tênue, e resolve ignorar o restante para a perdição, deixando-os no seu pecado. Então olha que é a diferença tênue. Enquanto que no supra, Deus escolhe eleger os que serão salvos e reprovar. Alguns chamam até da supralapsariana, da teoria da dupla predestinação. Mas há uma certa polêmica nesse termo, que eu não vou entrar nisso. No infra, Deus elege os salvos e apenas ignora aqueles que já estão mortos, porque a queda vem primeiro. No sistema infralapsariano, a queda vem antes da eleição. Então, já houve a queda, Deus apenas ignora os que já estão mortos nos seus pecados. Em quarto lugar, no quarto estágio, vem a Deus usando os meios, fornecendo os meios para a salvação dos eleitos. E em quinto lugar, Deus aplicando esses meios para salvar os eleitos. Então veja que tanto o sistema supra quanto o infra, Cristo na realidade ele é secundário. Ele vem ali no quarto estágio, digamos assim. Deus primeiro decreta outras coisas, decreta a queda, decreta salvar, e depois é que Cristo ele é decretado como aquele que irá salvar os eleitos. No capítulo 3, a eleição de Israel. Mais uma vez o autor ele vai mostrar que a eleição ela é corporativa. Tá? A eleição de Israel não houve, quando Deus escolheu Abraão para ser o pai da nação de Israel, da qual viria o Messias, não houve nenhum mérito por parte de Abraão, foi soberania de Deus. E os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que estão ligados a Cristo, porque Cristo é o verdadeiro descendente de Abraão. E nós que estamos em Cristo também somos descendentes e herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. O autor também vai fazer aqui uma análise de Romanos 9. Alguns, os críticos do arminianismo, dizem que Romanos 9 é o calcanhar de Aquiles do arminianismo, mas o autor vai fazer aqui uma exegese do texto e vai mostrar que a eleição de que trata o autor, Paulo no caso, de Saul e Jacó, na realidade ali não é eleição individual, como querem os calvinistas, mas é uma eleição corporativa. E aí ele vai fazer a exegese do texto e vai defender a sua tese. No capítulo 4, a eleição da igreja, a eleição da igreja, assim como a eleição de Israel, também é corporativa, assim como quando Deus escolhe, ele chama Abraão, e esse chamado, essa eleição, se estende à nação de Israel. Cristo, o primeiro eleito, ao ser predestinado, digamos assim, a todos aqueles que estão unidos a Cristo também serão eleitos. Então ele vai fazer aqui uma analogia entre a eleição, a predestinação de Abraão como pai da nação de Israel e a eleição de Cristo e o seu corpo, Cristo como cabeça do corpo que é a igreja.
Capítulo 5, a eleição de indivíduos. Aqui ele vai tratar da eleição particular, no caso dizendo que essa eleição de indivíduos era condicional, como o próprio título do livro sugere. São eleitos aqueles que, mediante a fé, aceitam o sacrifício de Cristo e fazem parte do corpo de Cristo. Ele afirma aqui também que o termo em Cristo, usado por Paulo em suas cartas, aparece 106 vezes. Quer dizer que a eleição é em Cristo, é condicional. A eleição ela não é arbitrária, ela é condicionada à fé. Deus elege aqueles que, por meio da fé, melhor dizendo, fazem parte do corpo de Cristo. Esses são os eleitos. O capítulo 6, encerrando o livro, o autor Tiago Titilo vai fazer uma análise de algumas passagens difíceis das Escrituras, como Marcos 4, 10, 12, Romanos 9, 14, 24, entre outras. Então ele vai fazer uma exegese desses textos que mostram uma certa dificuldade para a eleição condicional, e ele vai explicar esses textos usando a própria língua original, que é o grego, para fundamentar cada vez mais a tese defendida por ele, que é a eleição condicional e não a eleição incondicional, como defendem os calvinistas. Então é um livro muito bom de se ler, é um livro que, apesar de curto, ele tem uma certa profundidade nos seus argumentos. Como eu disse no início, é um livro que tem uma linha lógica, né? É um livro didático e qualquer pessoa pode ler e vai aprender bastante sobre essa doutrina que é muitas vezes subestimada por alguns cristãos. Então, Eleição Condicional, livro do Tiago Titilo, é o primeiro livro que eu estou resenhando da série 5 pontos do arminianismo, e eu farei o sorteio desse livro no dia 4 de novembro, no domingo. E, como todos os sorteios que eu já fiz, para participar, basta comentar, fazer alguma sugestão, crítica, ou simplesmente dizer que quer ganhar o livro, receberá o número, e no dia 4 de novembro eu estarei fazendo o sorteio do livro e enviando para qualquer parte do Brasil inteiramente grátis. Ok? Então, se você ficou comigo até agora nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Se puder, peço que você se inscreva no canal, dê um like no vídeo, compartilhe, divulgue o canal Ler é Preciso, e aguardo você no próximo vídeo. E vamos ler, porque ler é preciso.